E bora falar sobre Copa Pilar, o fim da fase de grupos, a classificação geral e os palpites, né? O palpitômetro para os confrontos de mata-mata. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá, começando pela classificação final, né? Dos grupos, dos 5 grupos da primeira fase da Copa Pilar. No grupo A, primeiro colocado, Transcarvalho com 18 pontos. Segundo, Alto Sul com 12 pontos. E o Meia em terceiro, também com 12 pontos, mas aí é o confronto direto, né? O Alto Sul venceu o Meia então ficou na frente, mesmo com o número de pontos iguais. Em quarto colocado, o Santa Fé foi o melhor quarto colocado do campeonato, então também se classificou dentro desse grupo com 10 pontos. No grupo B, primeiro colocado Guarani ADM com 12, segundo colocado Wolf também com 12, aí também a mesma coisa, né? O confronto direto decidiu a classificação de quem ficava em primeiro. O Guarani venceu o confronto e ficou em primeiro. Em terceiro colocado, o Santa Cecília com 10 pontos também se classificou. No grupo C, o Curió fez 15 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo colocado, o APG terceira com 10 pontos. Em terceiro colocado, o Arsenal com 7 pontos. No grupo D, primeiro colocado, o Independente com 16. Curió B em segundo também com 16. Aí, no caso, não teve o confronto direto, né? Porque ficou no empate 1-1. Então, o saldo de gols definiu. O saldo de gols Independente bem melhor. Ficou em primeiro na frente do Curió. Em terceiro colocado, o Wolf Black com 8 pontos. Se classificou também no grupo D. No grupo E, em primeiro colocado, a Cananéia com 14 pontos. Baita campanha, inclusive. Segundo colocado, Boca Sport Clube, com 13. E em terceiro colocado, a Transcarvalho, a TSC, na verdade, né, com 12 pontos, a TSC Futsal, que é a Transcarvalho. Bom, e bora lá para a classificação geral. O Curió ficou em primeiro colocado na classificação geral, né, com 15 pontos, como vocês podem ver aí na tela, com 100% de aproveitamento. Em segundo colocado, a Transcarvalho com 18 pontos, também com 100%. Aí já vai a critério de explicação para vocês. Por que a Transcarvalho com mais pontos não ficou à frente do Curió na classificação geral? Porque a Transcarvalho fez 6 jogos e o Curió fez 5. Então seria injusto, por pontos, a Transcarvalho ficar à frente, porque o Curió não teve chance de disputar 6 jogos, né? Só disputou 5. Então o que vale aí é o aproveitamento, que os dois estão com 100% de aproveitamento. O que definiu aí é o saldo de gols, que o Curió tem o melhor saldo. Então ficou em primeiro colocado geral, Curió do grupo C em primeiro geral. Em terceiro colocado, Independente, com 16 pontos, no grupo D. Em quarto, o Guarani ADM com 12 pontos. Em quinto colocado, a Cananéia com 14 pontos. Esses os 5 primeiros colocados que foram os primeiros dos seus grupos. E a partir do sexto já são os segundos colocados dos grupos, né? Em sexto lugar, o Curió B com 16 pontos. Em sétimo, o Wolf com 12 pontos. Em oitavo, o Boca Sport Clube com 13 pontos. Em nono, o Alto Sul com 12 pontos. E o APG terceiro em décimo com 10 pontos. E os terceiros colocados a partir de agora: 11º, o Meia Légua com 12. 12º, a Transcarvalho TSC com 12. Em 13º, o Santa Cecília com 10. Em 14º, o Arsenal com 7 pontos. E o Wolf Black em 15º com 8 pontos. E o 16º é o quarto melhor colocado, o Santa Fé, com 10 pontos. Alguns números, né, dessa primeira fase, dessa classificação geral também. Os melhores ataques, os 3 melhores ataques, ou melhor, os 4, né, porque ficaram empatados 2. Em primeiro colocado, o Curió com 50 gols em 5 jogos. A média de 10 por jogo, uma loucura essa média. Em segundo colocado, o Alto Sul com 42 gols em 6 jogos, né? Dá mais ou menos arredondando 7 gols por jogo de média. Em terceiro colocado, duas equipes empatadas, né? Transcarvalho e Meia Légua. Fizeram 40 gols cada em 6 jogos. Também uma média aí de 6, quase 7 gols por jogo. A gente é acostumado, né? O jogo do futsal com muitos gols, com placares elásticos, né? Mas quando você põe em números, quando você olha em números, é loucura, né? Você ter 6 gols de média por jogo, em 6 jogos, né? O Curió, então, 10 gols de média por jogo, tipo assim, é basicamente entrar em campo sabendo que você pode tomar 9, em teoria, né? E as melhores defesas também, né? Quem sofreu menos gols nessa primeira fase, em primeiro colocado o Curió, com 3 gols sofridos em 5 jogos, a média aí de menos de 1 gol por jogo, né? Sofrido. Em segundo colocado o Independente, com 6 gols em 6 jogos, média de 1 gol por jogo. E a terceira melhor defesa da competição nessa primeira fase foi o Wolf Futsal, com 7 gols sofridos em 5 jogos, né? A média um pouquinho a mais de 1 gol por jogo, que torna também um número bizarro ao contrário, né? Você sabe que os jogos de futsal tem muitos gols. Se você tem uma média de 1 gol, um pouquinho mais de 1 gol sofrido por jogo, é uma defesa muito sólida, né? É um mérito a se colocar também. E queria colocar também as 3 equipes com melhores saldos, né? Que é o equilíbrio entre gols feitos com gols contra gols sofridos, né? A média de sair em primeiro colocado o Curió com 47 gols de saldo, né? Fez 50, sofreu 3. Em segundo colocado a Transcarvalho com 29 gols de saldo. E em terceiro colocado já na sequência Alto Sul com 28 gols de saldo. É o equilíbrio, né? O Curió tá numa prateleira acima nesse quesito de números, mas assim, você olhar o balanço de Transcarvalho e Alto Sul, né? Você ter quase 30 gols
a mais do que sofridos é muito considerável. Tanto que as duas equipes fizeram duas grandes campanhas nessa primeira fase. Bom, e vamos lá para os palpites do mata-mata, já adiantando, né? Não levem pro pessoal, jogadores, técnicos, torcedores. O palpite, o favoritismo não tem nada a ver com eu gostar mais ou menos de uma equipe. Isso não influencia absolutamente nada, porque, por exemplo, eu sou corintiano, roxo, e eu não tenho problema nenhum em colocar outro time como favorito contra o Corinthians, né? Isso daí pra mim não interessa, porque não entra em jogo. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando que o Corinthians não é favorito contra o Galo, né? No Brasileirão agora fim de semana. Vamos ver o que dá. Espero que eu esteja errado, né? Torcendo para que eu esteja errado. Então, assim, não tem nada a ver com o pessoal dos times ou de gostar mais de um ou mais de outro. E muito menos de prever jogo, né? Se eu soubesse prever jogo, eu tava rico aí nessas bets aí apostando quem ia ganhar, quem ia ser campeão. Inclusive, se eu pudesse apostar hoje, o City levaria Champions e Premier League. Talvez um pouco de torcida nisso aí, sim. Mas seriam minhas apostas, mas não é prever jogo, né? Então é só colocando elementos, números e opiniões em cima de um jogo, que as opiniões não vão entrar em quadro, então não é prever jogo, não é saber resultado antes. É só o fato de analisar os elementos antes e ver depois o resultado para ver o que se concretizou, o que não se concretizou. Favoritismo às vezes entra em quadro, às vezes não. Às vezes um time tem um dia ruim e é eliminado. Essa é a beleza do mata-mata, do jogo único, né? Então bora lá para os primeiros palpites, né? Começando com o jogo entre Curió e Santa Fé. Primeiro lado esquerdo da chave, né? Curió e Santa Fé. Curió que foi o primeiro colocado do grupo C, foi o primeiro geral, com mais gols, menos gols sofridos, melhor saldo, etc. O Santa Fé foi o quarto melhor colocado do campeonato, foi o quarto do grupo A, né, como a gente viu agora há pouco, com 10 pontos, fez uma baita campanha. É um time de terceira divisão com reforços de fora, mas num grupo que tinha duas equipes de primeira divisão, né, Transcarvalho e Meia Légua, que tinha um Alto Sul com 2 jogadores de fora, né, que se classificou em segundo também. Com essa pontuação de 10 pontos, aí é azar do sorteio, né? O Santa Fé teria sido terceiro colocado em 2 grupos, né? Então teria uma melhor colocação ainda e teria se classificado. Mas aí o favoritismo é todo do Curió, né? E aí não é sobre o Santa Fé, é sobre o Curió, sobre o quanto jogaram e o quanto foram acima dos seus adversários nessa primeira fase, com assim, liderando tudo, né? Mais gols feitos, menos gols sofridos, mais saldo, etc, né? Goleando todos os jogos com uma média de 10 gols feitos por jogo. Então, para mim, o favoritismo aí seria um 95% a 5% contra o Santa Fé. Para mim, o Curió é muito favorito nessa eliminatória. Segundo jogo, o APG terceira enfrentando o Futsal, confronto difícil de prever. Acho muito equilibrado, por muitos aspectos, né? As duas equipes ficaram na segunda colocação em seus grupos, né? O APG terceira no grupo C e o Wolf no grupo B. Uma derrota apenas para cada equipe. O APG terceira perdeu para o Curió no seu grupo. E o Wolf Futsal perdeu para o Guarani ADM, que seria a disputa do primeiro lugar praticamente, né? O que veio a ser a disputa do primeiro lugar. Foi derrotado e ficou em segundo. O APG terceira tem 2 reforços assim diferentes de fora, né? Que é o Pedro, que veio do Curió, que tá no APG terceira agora. E o Luizinho, que é um jogador de fora, né? Que aumentou muito o nível da equipe e o que potencializou ainda mais essa equipe a chegar longe nessa competição, né? Tanto que passou em segundo num grupo difícil. Mas o Futsal é a terceira melhor defesa da competição, uma equipe de primeira divisão. E para mim é a favorita dentro desse jogo, né? Não tão destacadamente quanto o Curió e Santa Fé, né? Mas para mim é a favorita. Para mim eu colocaria um 60-40 a favor do Futsal. Por esses aspectos, né? Foi um jogo que definiu a equipe ser primeira colocada no grupo. É a terceira melhor defesa, então para mim... E é uma equipe de primeira divisão, né? Então para mim é a favorita dentro desse confronto. Terceiro confronto, TSC Futsal e Caranéia. Mais um confronto muito difícil de palpitar. São duas equipes do mesmo grupo, né? O Caranéia ficou em primeiro e o TSC Futsal ficou em terceiro. A TSC eu acho que é uma das duas, né, para mim, casca de banana na terceira colocação, né, no pote 3, digamos assim, porque é uma equipe de terceira divisão, mas que tem Pompeu e Dias como seus atletas, né, e eles não vieram todos os jogos, então você não tem um recorte de toda a fase de grupos ser o mesmo time, né, então mudou, atrapalha a questão de entrosamento também, a equipe perdeu jogos-chave, inclusive para a própria Cananéia, que fez uma campanha espetacular, né, é uma equipe de terceira divisão, sem nenhum jogador de fora, num grupo que tem uma equipe de primeira divisão, que é o Boca Esporte Clube, e o TSC que veio com 2 reforços de peso de fora, e mesmo assim a equipe ficou em primeiro colocado, ganhou jogos-chave dentro do grupo, e realmente na soma de tudo mereceu ser a primeira colocada do grupo, mas que encara uma TSC que vai ser muito reforçada no mata-mata se esses 2 caras vierem. É uma equipe que teve um saldo melhor, por exemplo, perdeu jogos-chave que não podia perder, mas sem os seus 2 principais jogadores, e por isso eu acho o TSC, mesmo passando em terceiro, enfrentando uma equipe que passou em primeiro, ganhou de você, pelo acréscimo desses 2 jogadores, eu acho que eles são favoritos nesse confronto, 60-40 para mim, a favor do TSC Futsal sobre a Cananéia, mas que é um confronto muito difícil de prever, pelo aspecto de se os caras vierem, né, se Pompeu e Dias vierem, é um jogo, se não vierem é outro jogo,
Se não vierem, por exemplo, eu acho que a Canané é a favorita mesmo, mas constando aí no mundo ideal, né, que os jogadores contratados vêm, acho que a TSC é a favorita nesse confronto, mas que é bem difícil de prever. Próximo jogo, Santa Cecília enfrentando o Guarani ADM. O Santa que foi terceiro colocado no grupo B e o Guarani ADM que foi o primeiro colocado no grupo B, né? Estavam no mesmo grupo na fase inicial. Até uma questão, né? Se equipes do mesmo grupo não poderiam se enfrentar, mas como é classificação geral, isso não impede. Então, as duas equipes do grupo B se enfrentando. O Santa teve uma derrota na competição, justamente para o próprio Guarani ADM, que é uma parceria interessantíssima, né? E muito valiosa entre Guarani de Pilar e o ADM de Sorocaba, que tem um jogador extra classe que é o Gil, né? Até por isso também eu coloco a equipe do Guarani ADM favorito dentro desse confronto, né? Também por ter vencido a própria Santa Cecília pelo placar de 7-4 no confronto direto. A equipe mereceu ser a primeira colocada do grupo, então favoritismo aí de 70-30 a favor do Guarani ADM sobre o Santa para esse confronto. Próximo confronto, Independente e Arsenal. Independente que foi o primeiro colocado do grupo D e o Arsenal terceiro do grupo C, com apenas 7 pontos, né, em pontuação. A pior equipe que se classificou, né, no campeonato, mas teve um aproveitamento melhor que o Wolf Black, por exemplo. Acho o time do Arsenal bom, promissor, também é jovem também, né, uma equipe jovem que está se formando agora também. Acho que pode ter resultados melhores num futuro próximo, mas para esse jogo eu acho que o Independente é o favorito, né? 75-25 para mim nesse confronto. Por Independente ser uma equipe melhor, na minha visão, né? Em nomes, né? Em qualidade também, ser uma equipe mais experiente. Tem o reforço de fora também, que é o do Jacinto, não sei se vem, mas que contaria ainda mais a favor do Independente. Foi o terceiro colocado geral, com méritos, então para mim o Independente é favorito sobre o Arsenal pela campanha, né? Pela campanha das duas equipes na primeira fase dessa Copa Pilar. Próximo confronto, Boca Esporte Clube e Alto Sul. O Boca que foi o segundo colocado no grupo E, o Alto Sul foi o segundo colocado no grupo A, que fez uma ótima campanha no grupo A, inclusive, né? Teve o terceiro melhor ataque da competição na primeira fase. Tem dois jogadores de fora que são dois jogadores de muita qualidade, mas que enfrentam uma equipe de primeira divisão que teve uma derrota apenas na competição. E para mim, no geral, no total do conjunto, né, tem um time melhor. Se você pôr o elenco inteiro, né? Não posso colocar só os dois jogadores de fora na conta contra a equipe do Boca. Se você for somar os dois elencos, para mim, o Boca tem mais talentos. É uma equipe de primeira divisão, tá mais acostumada com decisões, né? Com jogos grandes, acho que isso pode pesar para mim a favor da equipe do Boca. O favoritismo para mim é deles, né? 60-40 para cima do Alto Sul. O próximo confronto é um confronto muito difícil de palpitar também. Meia Légua e Curió-B. Meia Légua foi o terceiro colocado do grupo A. Aí na mesma prateleira de TSC Futsal, é uma casca de banana no pote 3. É uma equipe que tem muito mais potencial do que a sua colocação mostra, né? Enquanto o Curió-B foi o segundo colocado do grupo D, fez uma campanha de primeira colocação, né? Ficou empatado com o Independente em pontos, o confronto direto ficou empatado, mas que aí no saldo de gols a equipe do Independente levou a melhor, então o Curió ficou em segundo. Fez uma campanha de primeiro colocado, foi a sexta melhor campanha do campeonato, né, da competição na tabela geral. Mas aí o que vai pesar para mim é a equipe do Meia Légua estar na primeira divisão, ter mais talentos. Acho que o Meia Légua tem talentos melhores, apesar de ser um time jovem, né, que ainda tende a evoluir ainda mais. Mas para mim é um time melhor que a equipe do Curió-B, já está na primeira divisão, né, já está disputando a primeira divisão de Pilar do Sul. O Curió-B subiu agora, né, até vamos ter esse enfrentamento no próximo municipal. E como eu disse, acho que a campanha deles poderia ter sido muito melhor se não fossem jogos-chave ali, né, principalmente o jogo contra o Alto Sul. Então, para mim, o favoritismo é 60-40 a favor do Meia Légua sobre o Curió-B, mas que é um confronto muito difícil de você prever ou de você analisar, porque vai depender muito do desempenho das equipes no dia, né? Se você tiver uma equipe do Curió-B inspirada, né, com talentos que tem, como o Juninho, por exemplo, né, um goleiro faz muita diferença no futsal, né? É um cara que pode decidir o jogo, mas para mim o Meia Légua tem o favoritismo para esse confronto. E o último confronto dessas oitavas de final, Wolf Black e Transcarvalho. O Wolf que foi terceiro colocado no grupo D, enquanto a Transcarvalho foi a primeira colocada no grupo A, a segunda melhor colocada geral. Foi o terceiro melhor ataque da competição, foi o segundo melhor saldo da competição na primeira fase. E o Wolf Black começou muito bem a fase de grupos, né, goleando até uma equipe de primeira divisão agora que foi o OPG, mas que foi muito inconstante no decorrer da fase de grupos, principalmente defensivamente, né? Era um ponto que a equipe mostrava como um ponto que poderia ser diferente durante a competição, mas não conseguiu manter. Talvez por falta de elenco, não em qualidade, mas em questão de peças, né, em quantidade de peças, o que cobrou um preço. E para esse jogo a Transcarvalho é muito favorita, 90-10 aí em porcentagem, né, 90% para a Transcarvalho e 10% para a equipe do Wolf Black nesse confronto. Acho um favoritismo menor da Transcarvalho, né, em consideração a Curió e Santa Fé, porque acho o Wolf Black um time melhor que a equipe do Santa Fé, mas é um favoritismo e um palpite bem destacado aí a favor da Transcarvalho para esse confronto. Bom, esse foi o final, né, a classificação final
da fase de grupos da Copa Pilar, a classificação geral e os confrontos de mata-mata, já incluindo com meus palpites. E antes de você criticar o meu palpite aí, ou alguns dos meus palpites, deixe o seu palpite aqui também, hein? Porque é fácil falar, ah, o Igor errou em tal, depois do jogo ter acontecido. Quero ver você falar aqui antes. Deixe aí seus palpites. Se você concorda comigo em alguma coisa, discorda em alguma coisa, discorda em tudo. Acho que eu tô errado em tudo. Deixe aí nos comentários também, deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!